Eu sei que foi só um final de semana, mas parece tanto tempo que a gente está longe de vocês. Sejam bem-vindos para mais um dia dos nossos estudos e expectativas do mercado, gente. Que saudade que eu tava de vocês já, vocês não têm ideia. Amanhã a gente vai estar junto pela manhã ao vivo para tirar mais essa saudade aí. Vamos dar uma olhada no mercado para não perder muito tempo, gente? Dia de payroll, sexta-feira. Vamos ver só o que aconteceu no dia? Olha lá, vamos projetar juntos. Primeiro candle do dia, a primeira velhinha do dia, a primeira. A gente vai projetar ela para cima para buscar os principais alvos do mercado. E aí, sexta-feira, gente, teve payroll. Essa barra grandinha aqui, ó, às 9 horas e 30 minutos, teve um volume financeiro, só nessa barrinha de 5 minutos, de 6,79 bilhões de reais, uma variação, de uma amplitude de 37 pontos. 37 pontos desse fundo ao topo dela. Só nessa barrinha aqui. E olha só a marcação que a gente já tem. Você já acompanha a gente há mais tempo? E que a gente vai fatiando o gráfico. Vou botar aqui num tempo diário aqui para a gente dar uma olhada. Todas essas linhas amarelinhas que a gente foi fatiando há alguns meses, como elas são importantes. Mercados tocam nessa região, vou voltar para o início do dia aqui, ó, lá em cima. O mercado toca lá, se ele não consegue romper, ó, entrega tudo de volta. As operações do dia foram realizadas aqui logo na abertura do mercado para antecipar as operações e se proteger. Antecipação e proteção está sendo a chave do sucesso, né? Antecipa e protege as operações. Na abertura, não vou pegar aqui as operações de abertura, porque foi rápido, olha lá embaixo lá. Ó. Se a gente aproximar, ó, vou pegar aqui, ó, aproximar um pouquinho o tempo, olha como ele pulou um pouquinho, 9, 9,1, 9,2. Alguns do grupo conseguiram pegar aqui os 10 pontos já na abertura. Outros esperaram formar alguma região importante, rompendo aqui esse topo. A gente estava acompanhando tudo isso junto, gente. Tudo isso ao vivo. Subiu lá 7, 8 pontos. Alguns já pegaram essa descida do mercado e tudo isso antes do payroll. Então a gente teve muita gente antes do payroll, antes de iniciar o payroll, já com 15, 20 pontos garantidos no seu dia. E aí veio o payroll. Payroll 9h30 não dá para pegar. Olha o tempo lá embaixo, que ele some, ó, das 9h29. Então tudo isso aqui por Renko não dá para pegar. Ó. Olha o quanto ele andou e muito rápido em 1 minuto. Então, pelo esse tempo, o período de Renko, não dava mesmo. Só esse retorno. Este retorno aqui, ó, tempo de 1 minuto, ou no Renko, ficou fantástico de pegar o retorno pós-payroll. Que ele antecipou a venda, ó, não pegaria lá de baixo, mas pegaria aqui, lá de cima, né? Mas pegaria aqui, abaixo da 9, deu continuação abaixo da VWAP, e aí ele caiu direto, 70 pontos. Ó. Pegou aqui abaixo da VWAP, 65 pontos lá para baixo. Grande parte do nosso grupo pegou a venda aqui, que deu continuidade. Foi a operação principal do dia, né? Uma compra ali, alguns pegaram a compra, logo em seguida ao payroll, e a venda, dando continuidade realizando bons pontos no dia. Depois o mercado ficou um pouquinho mais chato, passei alguns estudos, o pessoal do grupo aqui que estava fazendo uma bandeirinha, depois eu não fiquei mais também, gente. Ora, a possibilidade de uma bandeira, ele subiu, desceu para depois subir. Nesse momento aqui eu já não estava mais nem olhando para o gráfico. Sexta-feira já antecipa o feriado, né? Vai aproveitar, vai fazer alguma coisa da vida. Claro que deu boas oportunidades também, ó. Olha essa queda aqui, ó. Abaixo da nossa marcação de 751, também era uma região de marcação importante, ó. Veio abaixo dela, mais 30 pontos para baixo. E aqui, ó, gente, o que eu quero mostrar para vocês, essas marcações fixas que a gente tem. Se o mercado está lá embaixo, quem não tem ainda, chama depois, eu dar um pause no vídeo para pegar elas, ó. Coloquei ela lá para cima. Vou bater aqui, ó. Opa, vamos pro lado. Vou apagar as projeções aqui do dia, já não vale mais. Já bateu lá em cima, bateu lá embaixo, então o mercado vinha fazendo esses ciclos de ondas aqui de 1, 2, 3, 4, 5, ó. Anteriores, fez a onda 1, 2, 3, 4 e 5. Depois disso, ele precisava fazer as ondas de correções, que são as A, B e C. E ainda continua em zigue-zague aqui, ondas ABC. Essa região que ele se encontra agora, neste momento, isso aqui pode, gente, pode ser uma bandeira de baixa para o mercado, para dar continuidade. Ele vai precisar se manter amanhã na abertura, que provavelmente vai abrir com gap, né? Por causa do final de semana, abaixo do 751. Ele se mantendo aqui, volta, ele sempre no rompimento, ele sempre vai fazer isso. Sempre vai fazer um pullback ali, um toque novamente numa região importante para ter a continuidade lá para baixo. Sempre vai fazer isso. Se o mercado amanhã abrir acima dessa região, imagina, digamos que ele abra lá em cima, afastado aqui, ó, lá no meio. Ele vai ter que voltar a fazer pullback da mesma forma para depois subir.
Então, amanhã na abertura, a gente tem que cuidar este ponto aqui no 751, que é uma região importante do mercado, para ele tocar aqui, se manter aqui sem rompimento e aí depois entregar lá para baixo. Então, vamos acompanhar essa abertura dele, que está aparecendo aqui, né? Uma bandeirinha, vamos colocar no 15 minutos para a gente observar, ó. Tempo de 15 minutos. Isso tudo está aparecendo um impulso, uma correção, e pode vir ser um impulso lá para baixo de novo, tá? Pode, gente, pode. Por que isso? Porque ele terminou o ciclo das 5 ondas aqui no 15 minutos, ó. Aqui eu estou no tempo de 15 minutos. Se a gente observar no diário, tivemos aqui um maior também, lembram? Lá do semanal, que a gente observou antes. Teve a 1, 2, 3, 4 e 5. E essa onda 5 aqui, ó. Isso no diário, tá? Essa nossa onda 5. Vou apagar aqui essa projeçãozinha, ó. Ela também teve o ciclo de ondas de Elliott. Vamos pegar aqui agora eles, ó. Olha lá, ó. Ondas de impulso de Elliott. 1, 2, 3, 4, 5. Ele fez aqui uma 1, uma 2, simples, uma onda 3, onda 4, complexa, jogando para uma 5. Depois disso, ele entra em ondas corretivas, de ondas A, B e C, que são as correções, são as fractais, né? Fractais não, são as subondas de correção agora, né? Pode fazer uma A, uma onda B e uma onda C. Isso significa que o dólar tem tendência de queda? Não, não significa isso, não. Se a gente olhar em tempo maior, ele vai só fazer uma pequena correção e depois pode jogar lá para cima, ainda mais. Só que ele precisa ter um descanso também. Então o dólar, depois dessas altas e baixas, depois de todo o relatório que saiu da indecisão da taxa de juros, do payroll, né, da sexta-feira, o dólar precisa de uma pequena correção. Ele subiu bastante nos últimos dias, ó. Olha essa alta aqui dele, ó. Desde o dia 16, ele começou a subir, fez uma leve correção, subiu forte, agora precisa de mais uma correção para depois subir mais. E essas regiões marcadas do gráfico nos auxiliam a entender que pontos que ele pode fazer as correções, ó. Se ele está lá em cima, deixa lá em cima. Se eu coloco agora para baixo, vou tirar essa pequenininha aqui, ó, colocar lá para baixo, colocar só essa marcação aqui, ó, no centro dele. A gente vê os pontos, ó, que ele vai tocando. Vamos colocar no 60 minutos, ver se dá para olhar melhor. Um pouquinho estranho, vamos estar no 15 minutos. Para a gente acompanhar essas regiões, ó. Olha como são importantes. Aqui é a zona de ouro de Fibonacci, ó. Olha esses candles respeitando aqui, ó. Cada um deles mostrando a importância dessas regiões. Região de ouro, vou tomar decisão aqui dentro dessa região, ó. Tu utiliza ela como zona neutra, não faz nada dentro dela, quando estiver ali. E ela simplifica pra gente, porque eu não vou precisar ir lá no diário, ficar traçando muitas coisas aqui, ó. E agora aqui, por exemplo, tá? Eu teria só uma maior, eu não tenho uma LTA perdida aqui ainda. Ele está só subindo. Vou traçar ela direto lá de cima ao topo, vai ficar errático a marcação dela, né? Tem que esperar ele corrigir melhor, perder uma LTA para me poder traçar realmente uma Fibonacci. Eu tenho ainda uma marcação dela, ó, aqui maior, ó. Destes pontos aqui, eu tenho ela, que ele rompeu agora aqui os 38,2, ó, e pode buscar os 50%. Mas para ele buscar, ele tem essa marcação branca aqui, vermelha, tá? Ele subiu, pode fazer um pullback nela, para depois ir lá para cima, entrando numa zona de ouro novamente, que a gente percebe em outros tempos gráficos, que o mercado fica lateral, fica batendo em cima, bate lá embaixo, bate em cima. Fica trabalhando ali, às vezes não sai daquelas regiões, né? Já foi lá para baixo a Fibonacci lá. Aqui. E aí, quando o mercado está ali, nessa região, coloca essa aqui mais simples também, ó. Entendendo que nas zonas de ouro, eu não faço nada. Espero ele romper essas regiões, ó, porque isso aqui pode acontecer, ó. Ele vai bater em cima, vai bater, vai ficar pipocando aqui, ó, até resolver sair dela. E quando rompe, ó, ele volta a fazer pullback ali para ter continuidade. Então vamos aguardar amanhã. O dólar tem que ficar abaixo do 751, 751, essa região aqui, ó. Se ele abrir lá para cima, ele pode voltar a fazer pullback aqui para depois subir também, tá? E se ele não conseguir romper, porque ele ficou testando, ó, tentando fazer pullback ali, para dar continuidade ali, para descer um pouquinho mais. Porque a gente observar o índice agora, o índice nos auxiliou muito, né, na hora do payroll, gente. Vamos projetar aqui o índice para a gente observar isso. Aqui pelos 5 minutos, ó. Espera aí que eu estou sem o imã. Na hora do payroll foi o índice que nos auxiliou num direcional para o mercado. Vamos colocar aqui no 2 minutos, no 1 minuto, que fica mais fácil até da gente observar, ó.
Abertura do mercado. Primeiro alvo de 161. Que a gente fala todos os dias, o que simplifica a análise gráfica. Chega no alvo de 161, está aqui em cima, ó lá, escondidinho, 161,8, o número alvo de Fibonacci, né, da proporção áurea. Tocou 1, 2, 3, 4, e aí este candle aqui, olha como ele ficou alinhado ali, ó. Até a violinadinha que ele deu, aquele pavio dele, ó, ficou exatamente alinhado a essa região. Ó. Observem ali que ele fica travadinho ali, de uma forma bonitinha, alinhado, ó, respeitando muito bem essa região. Toda essa linha aqui, ó. Corta o mercado. Fazendo isso, chega no 161, ele volta. Ele retorna lá para baixo. Vamos projetar para baixo agora ele também? Fazer a mesma projeção do dia para baixo. Depois ele subiu. Antes dele descer, ele subiu. E como é que a gente pode chegar naquele alvo lá de cima, gente? Vou aumentar aqui o tamanho dele para a gente observar melhor, tá? Mercado, tudo bem que ele desceu, mas aqui embaixo ele buscou quase a abertura do dia. E aí ele voltou a subir. Como é que a gente pode chegar naquele alvo, saber que aquele ponto ali ele poderia voltar? Agora a gente tem um gap aqui, ó. Nessa região, ó, tem essa lacuna. É o que se chama gap, né? Esta lacuna aqui. A gente com a Fibonacci, que já está traçada, já foi traçada no primeiro bloquinho do dia, a gente vai alongar ela. Ó. Segura ali, ó, clica nela primeiro, segura o mouse em cima dela, vai aparecer as duas flechinhas, ó, e agora alonga com o candle de fechamento do dia anterior. Só isso. Quando ele chega no alvo de 161 de novo, ele tem que descer de novo o mercado. Sabendo exatamente onde... Não sabendo, né? Não é uma previsibilidade sempre, assim. A gente vai conseguir compreender, basicamente, onde realmente pode ser um topo e realmente pode ser um fundo do mercado para a gente poder realizar nossas operações. E aqui, claro, a gente coloca em tempo menor, ó. Vamos sublinhar aqui essa região, para a gente antecipar esse movimento de queda, pegar um movimento desde lá do início, onde ele começou a iniciar essa queda dele. Então tivemos a alta do mercado. Não consegui pegar a alta, foi muito rápido. Tem a queda, então. A gente vai saber que esse ponto exato pode ser o topo do mercado. E aí, junto com o indicador, a gente vende. Olha lá, abaixo do primeiro quadradinho, primeiro bloquinho, ó, e já voltou quase 1.000 pontos. Ó. Já na primeira esticada. E esses aqui foram 16 minutos. 16 minutos. Claro que se tu pegou lá de cima, já se aprimorou, pegou o setup, entendeu ele, 161 tem chance de retornar? Tem. Abre a operação, não deu 100 pontos de stop. Arrisca um pouquinho. Você já pegou operações anteriores aqui, ó, deu essa alta de 1.000 pontos, ó, lá de baixo, lá, ó. Vem aqui, ó, onde está dando a compra. Peguei a compra, não peguei aqui, peguei acima da VWAP, então 900 pontos. Peguei acima da 200, 700 pontos. Ele só continuou verde. E aí pegou lá de cima, 1.000 pontos para baixo novamente. Sabendo, com esse setup, que lá pode ser o topo e pode ser o fundo do mercado. Se deu continuidade, foi mais para baixo, aproveita. Vai junto com o mercado. Olha que queda maravilhosa. Lá de cima, lá do 161, ó. 2.000 pontos. E aonde? E como ir lá embaixo? E este ponto lá de baixo, Alan? Como é que eu saberia sair da operação? Fiz uma entrada boa. Entrei lá em cima, como tu falou. E para mim sair da operação agora... Opa, volta aqui. Volta para o lado aqui. Para mim sair dessa operação, vai fazer a mesma coisa. Vai projetar o primeiro candle do dia, a primeira velhinha, ó. Primeira do dia. Primeiro vai deixar ela paradinha, sem alongar o gap, para a gente ver. Ó. Vou apagar de cima agora, tá? Vou apagar essa de cima para não confundir as linhas aqui. Primeiro vai projetar só ele. Se ele teve um rompimento, e como a gente vai saber quando eu vou alongar o gap? Exatamente quando isso aqui acontecer. Vou botar no 2 minutos. Ó. Vamos voltar ali agora. Vai saber o que fazer exatamente quando acontecer isso aqui. Olha lá, o alvo de 161. Ó. O mercado chegou no 161. Tocou, voltou um pouco, tocou de novo, voltou, tocou de novo. E aí, quando é que eu alongo esse gap? Quando ele fizer exatamente isso aqui, um pullback de pós-rompimento para dar continuidade. Aí eu vou alongar o gap. Agora é o ponto que eu alongo ele. Ó. Vou voltar para os 5 minutos, que a minha projeção foi dos 5 minutos. Então, neste ponto aqui agora, ó, clico de novo na Fibonacci. Ó, tem as linhas de Fibonacci ali. Clico nela. Teve uma bolinha em cima, uma bolinha embaixo. Eu quero alongar para cima. Então, vou lá no fechamento do candle do dia anterior. Alonguei ele da mesma forma de novo. Aonde ele chegou aonde? No 161,8 e retornou. Olha lá o alvo de 161,8. Os candles aqui. Faltou um tiquezinho, né?
Depois eu vou vendo se no futuro, o índice futuro, índice Bovespa futuro, não chegou ali. Ó. Vou pegar aqui, ó. Quase 20 pontos. 20 pontos faltou para chegar ali no 161 e ele retornou. Vocês já sabiam, fazendo isso, aonde poderia ser o topo do dia e aonde poderia ser o fundo do dia. Comprando no fundo e vendendo lá no topo. Sabendo disso, basicamente isso, né? Tem aqui a diferença do índice futuro. Nunca deixem de fazer os dois, tá? Vamos projetar ele aqui. Vamos projetar do dia. Ah, outra coisa, eu acabei esquecendo de falar para vocês. Nós vamos falar aqui agora, ó. Dia anterior ao payroll, dia 1º de agosto, a projeção do índice para baixo, ó. Já estava aqui já, ó. Projeção do primeiro candle do dia para baixo, no dia 1º de agosto. Quinta-feira, né? Antes do payroll. Projeção dele, ó, porque ele não tinha finalizado os alvos. E olha onde o mercado abriu. Olha aqui aonde foi que ele abriu. Se ele não finalizou no dia seguinte, ele vai buscar esse alvo. E aí, como o mercado já tinha finalizado aqui nessa região, ó, este era o alvo possível que ele iria buscar. E ele abriu exatamente aqui, gente, olha lá. Ó, no 161,8 do dia anterior. Vocês estão vendo como é importante ter essas projeções aqui? Abriu lá embaixo. E aí o mercado tem que recuar, ele tem que voltar, tem que subir. E foi exatamente o que ele fez. Aí agora, claro, agora é o dia seguinte, foi o dia de payroll, sexta-feira. Vamos projetar ele para baixo, vamos alongar de novo para ver se teve diferença do índice do à vista e do futuro. Vamos projetar lá em cima. É essa diferença aqui, ó, que eu falo para vocês sempre observarem. Olha ali o candle. Olha onde ele parou ali, ó. Iniciou o retorno dele. Fala para mim que não funciona isso. Todos os dias, chegou no 161,8, é este ponto que ele vai retornar. Exatamente nesta região aqui, ó, a gente vai saber antes que este é um ponto que você deve sair da venda e nesse ponto você deve comprar. Se está na venda, cara, observa o mercado, vê se ele deu a oportunidade já da compra, muda o tempo gráfico, por exemplo, aqui a gente bota no Renko, né? Para quando ele chegar lá no 161, ó, eu consegui antecipar meu ponto de compra e aí o mercado subiu. Então a expectativa para amanhã do índice vai dar uma continuidade na alta. Esse ponto aqui, claro, já era final do dia, né? Final do dia deu 500 pontos para cima ainda. Mais uma oportunidade. Então o índice, vendo isso, eu fiz até agora de novo, falei sobre isso, da Fibonacci. O índice pode voltar um pouquinho mais para cima ainda, tá? Vamos colocar aqui no... Agora nas nossas marcações. Vou tirar a projeção, ó. Pra gente falar das marcações fixas também, tá? O índice, gente, está aqui nessa zona de ouro, ó. É essa região aqui, ó, desses três riscos, 38,2%, 50% e 61,8%. É uma zona de ouro dele também. O índice, para realmente voltar a subir, por que eu ainda estou com dúvida aqui, não posso dizer para vocês que realmente ele vai explodir para cima ou vai para baixo? Porque o índice tem que sair dessa zona de ouro também. O índice saindo dali, ó, vou tirar essa aqui, que essa aqui é pequena. A Fibonacci menor aqui que a gente tem na marcação. O índice tem que sair dessa região, dessas três linhas aqui, ó, porque ele pode simplesmente vir batendo aqui, ó, tocar lá embaixo, bater aqui em cima novamente, ó, e vir para baixo. Então o índice precisa ficar acima dessa linha amarela aqui dos 128.852, 126.852, para que ele possa buscar o topo novamente. O topo dele é o 128.127. Que a gente também havia falado lá nos estudos, ó, se ele faz um rompimento, ele precisa fazer um pullback. Assim como ele fez anterior pequenininho, foi o maior lá, buscou o pullback de novo para continuar descendo. Então, se o índice também vier abaixo dessas regiões, ó, ele pode buscar o fundo. Aí é por isso que a gente tem que observar. Ó. O índice pode tocar nesse 61, no 38,2. A posição, na verdade, não vai importar, tá? Esse 38,2 aqui, porque como a gente utiliza ele de cima para baixo, de baixo para cima o tempo todo, é uma marcação fixa. É só saber que essas três linhas aqui no centro dela é o 50% e essas linhas posteriores aqui acima e abaixo, a inferior e a superior aqui, são importantes também. Então ele tem que romper. Se ele não rompe, ele vai segurar nessa região e vai buscar o fundo lá dos 124.763. E aí ele pode travar lá de novo. Se ele fizer isso, o dólar busca novamente lá, ó, 803. Por que pode buscar também? Ele também não fez pullback lá, ó. Ele veio romper nessa região, não fez um pullback lá, para depois cair de novo.
vai sempre fazer pullback. Sempre vai fazer pullback. Então pode haver essa expectativa para o índice romper, der continuidade para baixo, buscar aqui este alvo. Ele precisa ficar abaixo dessas linhas também, abaixo das médias aqui, ó, que já estão apontando para baixo. Então vamos tomar cuidado com isso. Deixa eu dar uma olhadinha aqui só no índice, gente. Olha lá, o índice está bem vendido, ó. O OBV, ó. Vocês estão vendo? Olha a diferença das linhas, marcação pelo OBV, um dos indicadores que mostram o volume, ó. Se a gente colocar uma linhazinha aqui, ó, não rompeu ainda, tá vendo? E aqui no OBV, ó, já rompeu. Então significa que pode sim ter essa mudança então para o dólar e para o índice amanhã. Do dólar abrir com alta, já buscando o alvo de 5.803 e fazendo o índice bem abaixo. Porque vocês estão vendo que no diário ficou bem vendedor e aqui não está tanto. O gráfico não está precificando, não está mostrando ainda esse potencial maior de venda. Ele não rompeu e aqui ele já rompeu. Ó. Vocês estão vendo a divergência? Vamos olhar no dólar também? Vamos olhar no diário. Eu gosto mais de olhar o diário, gente. É o único que eu olho assim que eu consigo ter uma boa ideia. Ó, no gráfico ele pode ter uma correção, porque vocês estão vendo uma divergência grande agora, diferença aqui do... Deixa eu apagar essa projeção aqui, ó. Essa diferença aqui dele, ó. Vocês estão vendo que ele está mais comprado, já rompeu muito essa região, ó, do que o gráfico aqui, do que o ABV, ó. E aqui ele rompeu muito, ó. Então por isso que ele pode vir fazer essa correção primeiro, abaixo dessas marcações que a gente tem ali, ó, para depois subir. Isso se o índice, como eu disse, se o índice sair daquelas outras regiões importantes dele ali. O dólar, o preço maior do dólar é lá para cima. A gente tem expectativa que o dólar busque lá em cima, ó. Alvos aqui, ó, acima de R$6, 5.900, e olha lá o próximo alvo dele, ó, 6,80. 6,80, 6, vai dar 6,10 ali, né? Vai romper um pouquinho e chegar a 6,10 aqui. Esses são os próximos alvos dele, para que ele vá buscar, mas ele precisa cair também um pouquinho, para ficar barato, ficar atrativo, né? Pra gente comprar dólar. E o Bitcoin, a mesma situação, gente. A gente já tinha feito até uns estudos, olha lá, de ondas de Elliott. Onda 1, 2, 3, 4 e 5. Depois das ondas 1, 2, 3, 4 e 5. As ondas de Elliott. Quer aprender mais Elliott? Faz parte do grupo, aí eu adquiro nossos cursos. E aí depois ele entra em ondas A, B e C. Para dar continuidade lá para baixo. E o Bitcoin, a mesma situação das nossas marcações fixas. Olha lá que ele vai buscar o fundo lá, ó, do 350, 0,35. Então ele pode vir buscar dar continuidade. Se tem médias móveis lá para baixo. A 200, já tocou abaixo da 260 minutos. Do 240, ó, tocou agora na média de 200 do 240 minutos. A gente vinha falando dessas médias, mas no diário, né? Que ele estava muito tempo afastado. Então o Bitcoin, gente, pode, já, se ele baixar, ficar abaixo ali dos 240 minutos, se o Bitcoin abrir abaixo aqui, ó, imagina, suponhamos que amanhã ele abra aqui abaixo. Ele vai acabar subindo para fazer um pullback de pós-rompimento, para depois cair de novo e buscar lá embaixo. Possivelmente, vamos acompanhar nos próximos dias, ó. Bitcoin não dá para falar que é próximo dia, mas não, tem bastante ponto para cair, né? 40 mil pontos. Acho que não chega a cair esses 40 mil pontos direto. Então vamos cuidar só se ele vai segurar aqui, ó, na média de 200 períodos do 240 minutos para iniciar um retorno, tá? Se ele ficar abaixo, vai o espaço, né? Vai ao fundo, né? Aí tem esse alvo do 350 aqui, ó, para ele buscar. 350 mil para ele buscar. Se ele ficar abaixo, que ele pode abrir abaixo, vamos ver aonde ele vai abrir, né? Com gap na segunda-feira sempre é maior, às vezes. Para ele abrir e precificar para a gente. Se der compra, a gente vai comprar. Se der venda, a gente vai vender. E o Bitcoin, da mesma forma como eu falo do índice, é fantástico de operar aqui com ele, gente. Olha essa queda dele aqui, ó. Lá de cima o indicador já me deu a venda aqui, ó, neste ponto, e ele caiu 15 mil pontos. Você está começando hoje com um contratinho, esses 15 mil pontos em uma hora aqui, ó, uma hora de trabalho, te rende R$1.500. Por isso que ele paga muito bem. Mas claro, tem que tomar cuidado, cautela. Geralmente ele tem ido melhor depois das 10 horas. Ó. Teve a primeira queda dele de 3 mil pontos. Com um mini contrato te rende R$300. Depois R$500, se pegasse 5 mil pontos. A gente troca tempos gráficos, 10 minutos não, tempos gráficos diferentes para antecipar essas operações, se proteger. Entrou na operação, se proteja. Olha aqui abaixo essa região, abaixo de uma marcação fixa, ó, até a próxima, 5 mil pontos. E depois ele foi embora, né? Caiu muito mais ainda.
Não, já tinha caído antes lá, ó. Sempre que ele rompe uma dessas regiões, nossa, o pullback de pré-rompimento, deu continuidade, foi lá fazendo esses 5.000 pontos depois, ó. E alinhado também às nossas regiões de marcações, ó. Deixa eu apagar essa aqui para a gente visualizar melhor ali, ó. Sempre vai fazer pullbacks aqui nessas regiões de rompimento, pós-rompimento, ó. Vai trabalhar muito bem nessas regiões. Então acompanha ele, juntos amanhã, ao vivo. Aguardo todos vocês e uma ótima semana a todos. Até mais!